Tudo bem com você? Muito bom ter a sua companhia e, principalmente, saber que você vai ajudar a mim e ao nosso convidado de hoje a desvendar alguns segredos do rádio. E hoje nós vamos descobrir qual é a melhor rádio do mundo. Eu sou um apaixonado por rádio, sou Luiz Fernando Malhoca, estou convidando para vir juntar-se com todos nós aqui hoje um sujeito que é profissional, ele é trunfo da empresa, ele trabalha no ar, no céu, na terra, no mar, ele faz um pouco de cada coisa e é isso que a gente vai descobrir hoje. Vem para cá, Robson Ramos. Que prazer, Luiz Fernando Malhoca. Tudo bem, e um irmão? abraço a todos os amigos também. Tudo bem, tudo bem. Vamos falar um pouquinho do rádio. Vamos falar bastante. Bastante. Principalmente porque é aquele amor, aquela paixão que a gente tem aqui dentro, sabe? E aí nós vamos falar dentro do projeto. Eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil e a série que nós estamos passando agora é Vozes do Brasil. Então, daqui a pouquinho vocês vão identificar a voz e nós vamos falar de outras coisas que ele faz. Mas antes, o que eu acho assim, extremamente importante é saber como nasceu esta criatura, de onde veio, qual foi o primeiro passo na locução e depois, quando os degraus começaram a aparecer, qual deles é que surgiu primeiro. Então, Robson, de onde você veio e como você começou a sua carreira? Eu sou da Grande São Paulo mesmo, sou da cidade de Guarulhos, bem ao lado aqui da capital. Eu tive contato com rádio como ouvinte de muito tempo, porque minha mãe é daquela pessoa que sempre trabalhou em casa, pelo menos enquanto eu era criança, com o rádio ligado, e eu passava as manhãs ouvindo o rádio. Eu estudei à tarde, era o único período que eu ficava sem rádio, e gostava bastante do veículo. E eu passei a ficar mais ligado nisso ali pelo final dos anos 70, começo dos anos 80, que começou aquela moda do rádio gravador. Para quem é mais jovem hoje, talvez não tenha conhecido, os mais velhos conheceram, certo? Que primeiro teve o gravador com a fita cassete, depois a indústria criou o rádio gravador. Então você tinha um rádio com a banda em cima, né, o dial sendo mostrado em cima, um alto-falante do lado e o tocador, o tape deck, tocador de fita cassete do outro lado, do lado oposto ao alto-falante. E um vizinho meu comprou aquele negócio e eu achava sensacional, porque o rádio gravador dava uma possibilidade que o disco de vinil na época para a gente não dava, que era de gravar a música que estava tocando no rádio. Aquilo eu achava um negócio genial, porque no gravador antigo você tinha que ter um cabo para ligar num aparelho de rádio e gravar, e isso só quem tinha dinheiro para ter um gravador é que poderia ter também o cabo. Então, essa invenção facilitou essas coisas, e eu ficava maravilhado com o meu vizinho gravando as músicas que ele mais gostava do rádio, e depois ele fazia baile de fim de semana com as músicas que ele gravou. E eu enfiei na cabeça que eu queria ter aquilo lá para mim, rapaz. E fiquei pedindo para o meu pai de presente. Quando eu fiz 10 anos de idade, ele me deu um. E aí, nessa época também, eu assisti tinha um programa na TV Cultura, se eu não me engano, chamado... Não é o Som Pop. Som Pop era um programa de videoclipe, para quem não é dos anos 70 e 80. Tinha um programa durante semana, no meio do dia, agora eu não vou me recordar o nome, mas que tratava de cultura. Era um programa voltado à cena cultural, e eles, naquela época, porque naquela época isso era relevante, mais do que hoje, pelo menos, eles mostravam a parada das rádios. E aí, o repórter do programa ia até uma emissora de rádio, falava lá com o diretor artístico, acho que até o Malhoca apareceu nisso. Eles iam toda semana em uma, e diziam: aqui é a rádio tal, e a parada da semana é tal. O programador falava qual era. E num dos programas, eles foram no estúdio da Jovem Pan, Paulinho Leite estava no ar. E eu vi a mágica acontecendo na televisão, aquele sujeito falando na frente do microfone, ao mesmo tempo ele mesmo pegando os objetos que tinham dentro do estúdio, que eram os cartuchos sonoros,
botava aquilo para tocar. Quando a música começava a tocar, ele voltava a falar com o repórter. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura isso aí. Eu quero fazer isso aí da minha vida. E aí, a partir daí, nasceu o desejo de fazer. Aí eu usava, porque o rádio gravador? Porque aí eu passei a usar o rádio gravador para gravar sequências de música. Olha que loucura isso aí, com 10 anos de idade. Eu gravava as músicas que eu mais gostava e eu criei a minha própria rádio. Minha rádio era no meu quarto, aliás, no quarto da minha mãe, numa penteadeira, onde eu usava um vidro de perfume como microfone e o meu rádio gravador como o aparelho sonoro para tocar as músicas da minha rádio. Aí eu soltava uma sequência de 3 músicas, desanunciava, lia uma notícia e fazia isso aí, rapaz. E ficou em mim até hoje. Eu conheço alguém parecido. Eu aqui fiquei procurando nos meus alfarrábios qual seria o programa que você citou da TV Cultura, porque eu trabalhei lá durante 6 ou 7 anos. Uhum. Acho que não o encontrei. Se fosse o Som Pop que você citou, seria o TV2 Pop Show, mas era outra coisa. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Não, o TV2 Pop Show fui eu que criei e era um programa de clipe. E é tão antigo que não era videoclipe, porque o videotape ainda estava nascendo. Não, até anterior. Filme-clipe. Filme. Bom, filme de clipe. Enfim, nem eu sabia dessa. Ah, mas tem história. Na nossa série, não. Mas no meu canal do YouTube você vai ver, com o dia que você quiser e tiver tempo, uma série chamada Como Nasceu. E aí eu conto algumas histórias reais. Eu falo reais porque eu gosto, não só de que os originais participem, contem a sua verdade, e isso acaba se transformando num documento para que os próximos estudantes, os que gostam do rádio, os simpatizantes, os futuros profissionais possam saber como foi, né? Como é que a gente pavimentou a estrada que hoje eles podem trilhar. Bom, então estamos falando de um jovem que, obviamente, com esse timbre de voz ainda por nascer, por se transformar, melhor dizendo, mas a vontade, né? O dom, eu acho que isso, além de tudo, a gente nasce com ele. Não tem jeito. Eu acredito muito quando nisso. Descobre, né? Se deixa ser picado pelo mosquitinho do prazer de ouvir rádio ou de fazer rádio, aí ninguém segura mais. Bom, e aí você já fazia a sua rádio caseira, com músicas gravadas, provavelmente num National Panasonic ou coisa do gênero? Exatamente. Era um Sony, na verdade, mas era um dos primeiros modelos de Sony que chegou no Brasil. Um radiogravador Sony. Mas a maior parte era essa mesmo, National Panasonic, tinha Sanyo, que era esse do meu vizinho. Exatamente. Foram as primeiras marcas e depois a Sony começou a trabalhar nessa área, entrou para concorrer e acabou ganhando boa parte do mercado. Bom, daí para frente, alguém falou para você em casa, você tem uma voz boa, você tem que procurar uma emissora de rádio, vai tentar a sua vida. Seus pais disseram, não, isso não vai, que esse pessoal não presta, como diziam muito da área artística. Como é que foi o desenrolar desse sistema já com 12, 13, 15 anos? Os meus pais não é que não davam importância porque eu fazia, até achavam legal, mas eles achavam que era uma brincadeira de criança. Eu também achei durante muito tempo, mas eu acalentei, né? Ou seja, eu guardei aquilo comigo. Fui fazer minha vida, trabalhar. Nessa época você trabalhava muito cedo, fui ser office boy, fui ser auxiliar de escritório, e sempre ouvindo rádio. Aí eu lembro que eu ligava para as rádios para participar, e muitas vezes eu ligava nas rádios para participar, para ganhar prêmio, para ir até a rádio para conhecer. Então foi uma coisa muito individual. Eu ia na rádio para conhecer e eu ouvia tudo aquilo acontecer, o sujeito no ar lá e tal. E fui guardando isso para mim. Depois eu acabei fazendo algumas atividades de apresentação em palco, aí já com uns 16 anos de idade, numa igreja que eu frequentava, que é a Seitonoye, e aí eu fazia apresentação de atividades. Aí lá, pessoas diziam para mim, você podia tentar uma carreira com isso, porque você faz isso muito bem e tal.
E aí eu voltei a levar isso aí mais a sério, porque eu estava indo embora, eu estava fazendo ginásio da época, entrando no 2º grau, para fazer administração de empresas e para seguir esse caminho, porque eu já fazia até técnico de administração no 2º grau, mas eu gostava da coisa do rádio. E aí esse incentivo de novo falou, eu posso tentar. E aí tem aquelas coisas que eu acho que o destino contribui mesmo, ou enfim, era para ser. Eu fui estudar numa classe no 2º grau, ao lado de um cara que já trabalhava em rádio na época, que era o Wagner Mendes. Wagner Mendes é empresário musical hoje, mas ele foi locutor de rádio lá em Guarulhos também, trabalhou na Transamérica, trabalhou na Rádio Cidade comigo, lá na Rádio Cidade ele foi meu coordenador artístico, e depois que ele saiu de lá, ele foi se dedicar à carreira de empresário musical, e ele trabalhava numa rádio lá em Guarulhos, e a gente dividia essa coisa de gostar de rádio, porque tinha um alto-falante que ficava tocando no intervalo das aulas, ligado em rádio. E aí eu comentava com ele de rádio, ele comentava comigo, mas nem eu sabia que ele trabalhava em rádio, nem ele sabia que eu queria trabalhar. Aí um dia eu perguntei para ele, você é o único cara com quem eu converso que se interessa pelo assunto. Você também gosta? Ele falou, eu trabalho. Aí eu fiquei encantado com a ideia, ele me convidou para visitar a rádio, eu fui lá conhecer, e aí ele me deu aquelas dicas de profissional já maduro. Você precisa fazer o curso para tirar o registro, vai se preparando, lendo em voz alta, fazendo algumas atividades assim para você melhorar a sua performance, e a gente vai conversando. E aí eu fiz o curso do Senac. É interessante que eu precisei de uma autorização meio especial, porque eu tinha 17 anos e ia fazer 18 em agosto. E eu fui fazer o curso ainda com 17. Eles me deram lá eu contei uma história, eu falei, quando acabar o curso eu vou fazer 18. Aí, não sei se meu pai assinou, alguém assinou alguma autorização lá, e eu acabei fazendo. E junto com esse período, ele me levou lá na rádio para eu começar a participar de algumas coisas. Então, era a Rádio Universitária de Guarulhos, cuja frequência hoje é ocupada pela Top FM, 104,1. Aliás, a rádio concessão é de lá, é a mesma até hoje. E ela tinha o FM, que era uma rádio sofisticada, era uma espécie de rádio Eldorado. Já existia Eldorado já era uma rádio muito bem conceituada. Era uma tentativa de Eldorado lá em Guarulhos, o dono gostava disso, enfim. Tinha programação com música clássica, com música adulta. Mas eles tinham uma outra emissora paralela, que era uma rádio de ondas tropicais. Ao invés de ser AM e FM, que é o padrão, como é no caso da Rádio Bandeirantes, lá tinha uma FM e uma emissora de ondas tropicais, que quase ninguém ouvia. Mas era usada um pouco como laboratório. Ele me levou para lá, me apresentou para um camarada chamado Benedito Kleuber, que infelizmente eu não tive mais o prazer de encontrar, não sei onde é que está. E esse pessoal me encaminhou, aí a gente foi trabalhar num programa que ia ao ar de sábado, de esporte, porque em Guarulhos tinha tradição das rádios lá fazerem cobertura dos campeonatos locais de futebol. E aí esse cara fazia, e fazia também na Zona Norte, e ele não pagava nada, ele juntava 10, 15 pessoas ali, fazia um jornal esportivo de 1 hora, e cada um falava um pouquinho, e eu falei nesse jornal. Então, durante um período, eu era o repórter da Fórmula 1, depois, num outro período, eu passei a ser o repórter do Guarani, naquela época você falava do Guarani em São Paulo ainda, depois falei do São Paulo da Portuguesa. E como é que era feito isso? Do jeito mais rústico da época. A gente pegava o jornal, fazia o Gillette Press da época lá. Hoje você faz na internet, hoje todo mundo faz, até jornalista. E a gente cortava lá a noticiazinha do jornal a respeito do assunto que a gente ia tratar e mudava ali um pouco as palavras, adaptava para a nossa linguagem e fazia. Esse foi meu começo no rádio, graças a esses caminhos aí. Depois a gente veio chegar onde chegou hoje. Dali eu saí para outras emissoras, eu trabalhei em Atibaia, eu trabalhei em Campinas, eu trabalhei... Peraí, nós vamos chegar. E aí foi. Só vamos explicar para o nosso querido espectador, seja ele ao vivo ou durante o on demand, né, que hoje virou moda, a hora que ele quiser, ele assiste a gente. Essa área que o nosso Robson acaba de citar era muito comum.
As pessoas chegavam a recortar um trecho de uma notícia ou a notícia inteira, colava numa folha de papel sulfite e colocava para o apresentador, ele ia fazer o trabalho dele. E aí, nos bastidores, a gente brincava que isso era parte do departamento de recortagem. Não era reportagem. Recortagem. De recortagem, E às vezes o cara falava no ar e ninguém se tocava. Falava de gozação, passava e passava reto, porque ninguém sabia exatamente. Mas isso foi muito utilizado e hoje não há necessidade de gastar papel, nem cola, nem durex, nem nada. Hoje o sujeito abre a tela, lê aquilo, não diz de onde tirou, mas tudo bem, a gente e assim vai. Mas a técnica é a mesma. Claro. É a mesma. Nós, no Brasil, infelizmente, não temos a cultura do direito autoral. Tudo bem que você utilize, mas alguém fez aquele trabalho. Então, você tem que dar o crédito. Seria legal, seria bacana, além de ser legal no sentido da lei, né, é muito importante que você dê a César o que é de César, e se o repórter ou o redator não for o César, você diz o nome real dele, que está tudo certo também. Bom, aí você já foi fazer a sua administração de empresas com o olho no rádio profissional. Exatamente. Ainda achando que era uma coisa que, naquele momento, talvez eu não conseguisse emplacar, enfim, fui cuidar da minha vida. E aí você trabalhou em outras funções, sendo que de vez em quando você usava a voz e a interpretação para apresentar alguma coisa, ou festas do grupo de trabalho, isso é muito comum também. Exatamente, quando tinha coisa de família, quando tinha esse grupo, pessoal religioso, em baile da época, em bailes assim de bairro, né? Amigos meus faziam lá, discotecagem, aquela coisa toda, eu também fazia um pouquinho, e aí eu era o cara do microfone ali para dar um alô, para chamar o pessoal para a pista, e isso foi me ajudando a ganhar um pouco de traquejo também, né? Um pouquinho de desinibição, porque eu até hoje sou um cara inibido. E a gente fala isso, as pessoas não acreditam. Eu falo, meu amigo, me solto só lá. Agora aprendi a me soltar aqui nos vídeos também, de vez em quando faço uns meus. Mas ainda hoje, para mim, por exemplo, ir para palco apresentar evento, eu vou, faço, mas não é coisa que eu faça com a maior tranquilidade do mundo. Mas o frio... incorporando profissional. O frio na barriga é uma coisa legal. Queira ou não queira, né? Eu, quando faço as lives... Primeiro, eu não sou apresentador, eu não sou locutor, não sou nada. Sou metido a... Mas como eu tenho muitos amigos e tenho, graças a Deus, uma coleção de gente legal que me rodeia, então eu vou inventando as coisas, vou fazendo e elas acabam dando certo. Agora, não pense que na hora que o sistema coloca aqui, você está no ar, não dá aquele friozinho, não só na barriga, como na espinha também. Isso eu acho que é normal e acho que é bom, entendeu? Mas vamos lá. Também acho. Você falou depois passei por Atibaia. Provavelmente foi na Dumont FM que você trabalhou, ou não? Não, em Atibaia foi na época na Antena 1 FM. Teve um período em que a Antena 1 tinha uma franquia, como teve a Rádio Cidade. As rádios não eram iguais, mas eram o mesmo logo, a mesma arte, enfim, visual, e eles tinham essa emissora lá. E lá eu trabalhei durante 1 ano e meio como locutor da madrugada, me desenvolvi bastante nisso aí. Era uma rádio bem popular na região ali, uma rádio de sucesso. Não era o que se chamava na época de brega, mas era uma rádio que tocava tudo. E ali eu fiquei 1 ano e meio. Depois de lá eu saí e fui trabalhar, rapaz, na FM Record, como folguista. Para que as pessoas entendam, a FM Record estava mudando sua programação e se tornando a Nova FM. Hoje é Nova Brasil, mas na época era Nova FM Record, que eles estavam dando uma guinada na programação da rádio, que era também uma rádio
de programação mais sofisticada, que estava mudando para o cenário mais pop rock. Na época, só pop. Era voltado para o dance, na verdade. Eu peguei esse início, transição de FM Record para Nova FM, e ficou aquele Nova FM Record. Ali eu fiquei pouco tempo, mas trabalhei com pessoas bem interessantes. E dali eu fui parar na Educadora FM de Campinas. Bela rádio. Até hoje é uma baita de uma rádio. É do Grupo Bandeirantes de Comunicação, lá em Campinas, muito forte, tem a AM, tem o FM. Eu trabalhei cerca de 1 ano e meio lá, e depois de lá eu acabei voltando para Atibaia. Aquela rádio Antena 1 tinha sido comprada pelo Paulo Abreu, que é empresário de rádio aqui em São Paulo, e que transformou aquela rádio em Delta FM. O Paulo Abreu tinha uma rádio chamada Gama FM aqui em São Paulo. A Delta era essa de Atibaia, e tinha uma outra que tinha um outro símbolo grego desse aí, é o do alfabeto grego. Seria a Ômega? A Ômega, exatamente. A Ômega, ele quis fazer ele tinha projeto de fazer uma rádio chamada Beta também. E a Delta era em Atibaia. Era a mesma frequência, 97,3. E aí, o projeto era para a rádio chegar até São Paulo. Eles puseram uma antena lá no Pico do Olho d'Água, em Mariporã, e o sinal chegava a São Paulo mesmo, mas não com uma penetração muito grande. Nessa época teve uma experiência interessante, porque eu virei coordenador da rádio lá depois de um período. Lá eu fiquei uns 2 anos e meio, mais ou menos, e foi a primeira experiência que eu tive, assim, para cuidar da emissora também, né? Eu era muito novo, tinha 22 para 23 anos nessa época aí, mas tinha confiança do diretor da rádio, que era o Cacá. Esse cara era de São José dos Campos, foi morar em Atibaia, mexia com outra coisa, mas era do rádio, acabou indo parar lá. E eu era coordenador assim, eu era aquele coordenador de rádio do interior, fazendo esse cara de locutor, determinando o horário de gravação e combinando alguma coisa com o programador de programação da rádio, mas não tem aquele envolvimento que tinha aqui, de você conversar com divulgadores de gravadora, organizar número de execuções versus prêmio para rádio, aquelas coisas que o pessoal faz grandes projetos. E provavelmente também não ganhava para isso. Também não. Mas é legal. Eles me davam lá, uma coisinha a mais ali, estava nada espetacular. Era dedicação pura. Bom, e aí o Robson foi pegando a experiência, foi sabendo que se der para ajustar aqui, depois tem um pouco de promoção, que a gente tem que saber usar para trabalhar com o ouvinte, porque quem como ele e como eu, lá atrás, bem lá atrás, começou a gostar de rádio e para chegar na rádio, participava. No meu tempo era aquele telefone de disco, e depois começou com cartinha, e depois começou com outro tipo de participação, teve gincana, enfim, a gente se metia em tudo isso para ficar mais perto do rádio, para conhecer as pessoas. Exatamente. Né? E aí a gente também adquire um pouco de experiência e começa a ver que o rádio não é só um cara falando. Tem gente atrás que produz, que escreve, tem um operador, ou na época era necessário ter um operador para me abrir o microfone, para tocar o disco, para colocar os comerciais. Então a gente vê que é uma equipe. E esse entrosamento de equipe leva você a entender qual é a melhor rádio do mundo. Até o fim do programa de hoje, com certeza, nós vamos chegar a uma conclusão. O Robson, eu e você que está acompanhando a gente, nós vamos descobrir como é que se faz e como é que se chega a fazer a melhor rádio do mundo. Mas isso aí vai ser desenvolvido durante esse gostoso bate-papo. Seguindo, Robson saiu de Atibaia, foi para Campinas, voltou para Atibaia, e aí alguém descobriu aqui em São Paulo que ele poderia chegar mais perto. Como foi isso? Exato. Foi o próprio Wagner. A gente mantinha um contato nessa época mais distante, mas
a gente conversava de vez em quando. E o Wagner, rapaz, acabou me ouvindo um pedacinho, acho que viajando em algum lugar e tal, e me ligou. Falou, pô, te achei no ar aí, você tá bem aí, né? Falei, tô bem, mas a rádio aqui tá com cara de que vai acabar. Tinha entrado um pastor lá na época, como sempre, e a rádio estava em processo de destruição. É. Ele falou, me manda um piloto, eu tô na Rádio Cidade agora. Falei, Rádio Cidade, cara? Não, manda lá e aí a gente vai ver. Aí fiz uma fita, levei para ele lá. Uma semana depois ele me chamou, e nessa época ele era chefe de promoção. O diretor artístico era o Marcelo Braga, quem cuidava dos locutores era o Rony Magrini. Aí ele me chamou uma semana depois, vem gravar alguma coisa aqui. Fui gravar, o Rony me acompanhou na gravação e o Wagner também, me dando algumas dicas. E depois de uma semana, eu recebi um telefonema de lá dizendo que o Rony queria falar comigo. Falei, caramba, rapaz, será? Aí eu fui lá, na realidade era o Rony querendo gravar de novo comigo. Não sei se eles pediram para gravar outra vez, ele me disse que sim. Mas eu senti na época que ele também queria ele avaliar um pouco por ele. Fiz uma outra gravação com ele, foi embora. Depois o Wagner me deu um toque lá e falou, vem para cá conversar. Fui lá conversar. Ele falou, tô trazendo você aqui para fazer folga, você quer? Falei, eu achava que nem ia entrar. Fiz 2 testes, você me chamou para fazer folga, tá lindo. Falei, não, 2 não, você fez um teste comigo. Falei, não, vim fazer outro com o Rony. E no fim das contas descobri que ele nem sabia que eu tinha ido lá outro dia. Mas enfim, isso acabou valendo e eu acabei entrando lá na cidade em 1995, primeiro como folguista, fiz vários horários do final de semana, estava adorando aquilo porque eu saí de uma rádio bem pequena para parar numa rádio gigante com uma história fabulosa em São Paulo, todo mundo sabia que tinha, e fui para lá pelas mãos do Wagner, enfim, e para mim estava maravilhoso fazer 3 horários de sábado e domingo. Eu já estava me achando no topo da carreira. Falei, cheguei no máximo aqui. Daqui eu não preciso passar. Né? Se eu ficar só aqui, tá bom. Se eu ficar 10 anos assim, tá bom. Mas aí... Nesse tempo ainda havia a conexão com o Rio, com o Sistema Jornal do Brasil. A rádio tinha que se submeter à programação lá do Rio, como era no começo? Ou ela nessa época já não. Fazia uns 4 anos que isso tinha terminado. Era só a direção do Décio Matos mesmo em São Paulo, que tinha ficado nas mãos dele, mas fazia pouco tempo, de 4 ou 5 anos que tinha passado esse período. Então era tudo feito ali. Estavam brigando por causa do nome, não é isso? Já brigavam nessa época. Foi culminar no fim, com a perda do nome em 2001. 6 anos depois que eu entrei. Mas... Só um pouquinho, para explicar para o pessoal que conheceu, mas que não acompanhou tudo. Isso. O Sistema Jornal do Brasil criou um projeto chamado Rádio Cidade, que seria instalado nas grandes capitais do Brasil, e sempre no dia do aniversário da cidade seria a data de estreia para que aquilo fosse marcado. Então, tudo era cidade. Nas chamadas era fulano está na cidade, o artista vai se apresentar na cidade, porque você fazia a simbiose da cidade em que você está instalado, em que a rádio está instalada e transmitindo, com a cidade em si, a rádio e a população da cidade. E o Sistema JB registrou o nome e começou a procurar parceiros, porque eles não tinham rádios em todas as capitais. E quando eles encontraram o seu Décio Pereira de Matos, que era dono da Sompur Radiodifusão São Paulo S.A., fizeram a tal da joint venture, ou seja, uma sociedade em que o Sistema Jornal do Brasil, que tinha todo o projeto registrado, ou seja, ele ia botar roupa na rádio, mas ele precisava de um corpo. O corpo era a emissora, era o canal, que estava em 96,9 MHz, portanto, frequência modular, em São Paulo, até uma posição muito boa no dial. E aí foi feito esse acordo, e em 25 de janeiro de 1980, a rádio entrou no ar, pelas mãos do JB, com a anuência, obviamente, do seu Décio Matos, que era o dono do canal aqui.
Aí você pode continuar. É só para situar, porque tem muita gente que não sabe como é que eram feitas as coisas, e a gente vai falando porque está no meio. Não, e essa história é muito legal. E depois teve a desvinculação do sistema com as rádios, e aí cada um podia manter o nome se quisesse, desde que pagasse alguma coisa em royalties para o Jornal do Brasil. Não me lembro se é exatamente assim, mas isso foi o que gerou a confusão, porque anos depois, o Jornal do Brasil, anos não, já na época da mudança, da desvinculação, o Jornal do Brasil começou a cobrar essa história do nome, e isso se arrastou por anos, até que um dia a empresa, no caso a Sompur, desistiu da manutenção do uso. Nessa posição de folguista, eu fiquei, rapaz, 3 a 4 meses só. Aí, e o Marcelo, eu posso dizer isso à vontade, eu sabia que o Marcelo Braga, que é um sujeito bastante exigente, gostava muito de mim. Já não era mais uma coisa que dependia só da, digamos assim, ajuda do Wagner. Quando a gente fala ajuda, não é no sentido de costas quentes, não é. Ele me levou para lá e falou, agora se vira. Me levou para lá para fazer o teste, obviamente. Facilitou, digamos assim, a minha chegada ao teste. Depois não, depois eu tenho que conquistar o espaço sozinho. Mas eu não imaginava, apesar do Marcelo gostar do trabalho, ele sempre destacava isso aí, que eu já ia ocupar uma posição de destaque maior pouco tempo depois. O Guto Moreno, que era o locutor das 6 da tarde às 10 da noite, na época, saiu da rádio, ele saiu e depois foi para um projeto de televisão na Gazeta, que, aliás, num primeiro momento deu muito certo. Na Gazeta, quando a Gazeta tinha aquela parceria com o grupo lá do Paraná, CNT, e aí eles fizeram lá um programa, ele foi para lá, e eu fui escolhido para ocupar essa faixa de horário da rádio, 6 da tarde às 10 da noite. Foi um marco para mim, apresentei um programa que nessa época da Rádio Cidade era bem diferente da Rádio Cidade dos anos 80 em termos musicais, mas que era um sucesso por causa do período, que era o Swing da Cidade, que era um programa só de samba, e fiquei marcado positivamente por isso. E depois desse período, mais 1 ano e meio, quase 2 anos depois, saiu da rádio o Rony Magrini. Bom, o Rony Magrini é um pilar da Rádio Cidade. Ele é um dos primeiros locutores da rádio lá em 1980, em 25 de janeiro, que você acabou de contar para quem está nos vendo. E ele trabalhou todo esse período lá. Teve outras atividades, mas ininterruptamente. Não, minto, não foi ininterruptamente. Ele trabalhou até o final dos 80, aí rodou pela Band FM, pela Jovem Pan e voltou para lá. E saiu no ano de 1996, no finalzinho do ano. Um susto para todo mundo pelo peso que o Rony tinha, pelo nome que o Rony tinha, mas ele saiu. E aí o Marcelo Braga, na época, me chamou na sala dele lá, que ele tinha esse hábito, né? Quando alguém saía, ele falava em reunião, olha, o fulano saiu, teve determinado problema ou não teve, enfim, foi cuidar da vida. E ele gostava de falar, às vezes, até individualmente. Então, eu achei que ele só estava querendo comentar o assunto comigo. Me explicou lá uma série de coisas a respeito da saída do Rony, que tinha mútuo interesse. O Rony tinha um programa na Rádio América e a responsabilidade dele por lá aumentou, ele passou a dirigir a rádio também. Isso começou a incompatibilizar a presença dele na Rádio Cidade. E aí os dois conversaram e ele saiu. E aí o Marcelo me falou, o cara que vai fazer esse horário é você. Eu falei, você está brincando. Não, é você, eu confio em você. Porque é o seguinte, como o Rony era o apresentador mais popular da rádio, isso certamente ia causar um choque nas pessoas. Né? E eu estava com medo de viver esse choque. Falava, vou chegar eu lá e você o xingado pelo público por estar no lugar do Rony. Eu não. Ele falou, não, vai, eu confio em você, acho que você tem o perfil e vai dar certo. E isso aconteceu mesmo. Eu fui, pelo menos durante uns 2 meses, cara, eu fui muito xingado. Mas não era pela minha condição profissional. Até tinha ouvinte, estou falando isso porque o contato com o ouvinte era mais próximo dessa época aí. Tinha o estagiário lá que fazia atendimento de telefone, mas muitas vezes caía com a gente, porque havia um telefone externo lá dentro do estúdio, e no fim de semana não tinha estagiário, você que atendia, enfim. E nessa época já tinha e-mail também, o e-mail já estava até bastante desenvolvido, era 96 para 97,
era uma outra ferramenta que era utilizada para chegar até nós. E alguns ouvintes, inclusive, mais assim, talvez preocupados, eles faziam questão de explicar, a gente gosta de você, mas a gente não gostou da saída do Rony. Eu falei, meu Deus do céu. E eu falava muito com o Marcelo nessa época, né? Falava, personalidade, bota a sua cara, não se preocupa em tentar fazer coisas que ele já fez, faça você o que você sabe fazer, que aí você vai conquistar as pessoas naturalmente. E isso aconteceu, felizmente. E depois de um tempo, isso virou, eu acabei me tornando um dos caras mais queridos ali, pelo ouvinte, como era toda a equipe dessa época. A equipe da Rádio Cidade, de meados dos anos 90 até o ano 2000, ela tinha, em termos de representatividade junto ao ouvinte, uma conexão muito parecida com a primeira turma de locutores da Rádio Cidade entre os anos 80 e 90. Porque há uma parcela das pessoas que ignora isso, porque aquela equipe primeira foi realmente muito marcante, também porque era precursora daquele momento do rádio. O momento do rádio entre 90 e 2000 já era um pouco diferente, você já competia com outras coisas. Então, você não era uma estrela de rádio, como eram os caras dos anos 80. Mas havia uma conexão, porque a cidade sempre foi uma rádio popular e se manteve popular. E esta equipe meados dos anos 90 até os 2000, tinha uma conexão muito parecida. As pessoas guardavam o nosso nome, as pessoas nos aplaudiam quando a gente ia apresentar show da rádio, que era uma coisa que já estava rareando nessa época, e porque ficou muito tempo junta. Eu, Edu Melo, a Cláudia Martins, depois de mim à tarde, quando eu desci para amanhã, veio o Renan, o Beto Medeiros, que foi locutor dos anos 80, voltou nessa época para lá, tinha o César Almir fazendo Love Songs, enfim, eram pessoas de grande conexão com o público. Depois disso, teve uma segunda alteração, onde foi o Vaguinho para lá. Interessante, o Vaguinho era um locutor de rádio jovem, a Jovem Pan, e ele se deu muito bem na Rádio Cidade depois. No fim, ele assumiu amanhã, voltei para tarde, isso já em 98, e a gente se manteve assim até 2000, e aí começaram as confusões por causa do nome. A primeira mudança que teve muito forte foi a saída do Marcelo Braga, logo depois a do Wagner Mendes. Aliás, primeiro foi o Wagner que saiu, depois o Marcelo Braga. O Wagner foi para a Transcontinental, foi assumir o projeto de lá. O Marcelo teve lá uma diferença com o Décio Matos e saiu. O Décio trouxe o Paulo Ramalho, que era um camarada lá do Vale do Paraíba, grande Paulo Ramalho. Paulo Ramalho era da equipe do Décio Matos, ainda nos anos 80, na Estéreo Vale de São José dos Campos, primeira rádio dele, que foi um sucesso no Vale ao longo de todo esse período. E ele saiu do grupo e foi reconduzido pelo Décio para cuidar da Rádio Cidade em São Paulo. Só que isso coincidiu, infelizmente, digo infelizmente porque o Paulo é um baita sujeito, com a história da mudança do nome. Aquilo começou a incomodar. Nós chegamos a fazer até uma promoção lá com a mudança do nome, virou Sucesso 969. Vinha do Sucesso em primeiro lugar, que era o slogan da rádio na época. Mas logo depois daquilo, um ano depois, aí começaram a surgir uns projetos diferentes, numa rádio absolutamente popular. Eles começaram a pingar alguma coisa muito sofisticada de madrugada, a identidade da rádio começou a ser quebrada aos poucos ali, e isso coincidiu também com a minha saída em 2013. Mas foi um dos períodos mais marcantes da minha vida, numa rádio que durante todo esse período foi a rádio mais ouvida de São Paulo, e já havia sido, lá nos anos 80, brigando muito com a Jovem Pan. Eu era muito fã da Jovem Pan nessa época também. É engraçado que nos anos 80, quando era aquele ouvinte de rádio, do rádio gravador, eu não era muito fã da Rádio Cidade, não. Eu achava brega. Eu sabia que era a rádio mais importante de São Paulo, porque estava em todos os lugares, tinha promoção, era uma rádio muito visível na rua. De vez em quando eu parava para ouvir, foi uma das primeiras rádios que eu ouvi naquele gravador, mas depois eu mudei até por causa da própria programação. A Rádio Cidade ela era tão pop quanto as outras no começo, né, entre 80 e 83. Depois ela foi ficando um pouco mais popular, que na época nós, preconceituosos, graças a Deus isso acabou, chamávamos de brega. E aí eu ouvia a Jovem Pan, que era menos brega, a Antena 1 e a Bandeirantes FM. E isso tem uma história muito curiosa com o que acontece hoje comigo.
Porque eu era um ouvido da Bandeirantes FM desesperado, isso nos anos 80, fã incondicional, e era uma das rádios para onde eu ligava antes de trabalhar em rádio, para ganhar prêmio, participar da programação. E eu ganhei prêmio algumas vezes lá, e eu fazia questão de ir naquela sede do Morumbi, eu achava aquilo maravilhoso, e entrava no estúdio e via lá o Banana na época trabalhando, via o Leandro Rezende trabalhando, e eu sentia muito não ir à noite, não poder entrar à noite, porque à noite tinha o César Rosa, que é o meu maior ídolo do rádio, eu já falei isso para ele algumas vezes, e eu não podia visitá-lo. Mas quando eu fui lá na Band FM, na época Bandeirantes FM, como ouvinte, eu estou voltando lá para os anos 80. Foi a única rádio que eu visitei. Eu achava a Jovem Pan maravilhosa, como eu acho até hoje. A Jovem Pan sempre teve esse cuidado de ser uma rádio bonita, apresentável, de alta tecnologia e tal. Já era assim naquela época, com moldes diferentes. Mas eu ia na Band, cara. Eu entrava lá falando, pô, eu vou trabalhar aqui, cara. Eu vou trabalhar aqui, porque aqui toca a música que eu gosto, aqui tem os locutores que eu gosto, aqui tem o César Rosa. Eu vou trabalhar aqui. Eu vou trabalhar aqui. Mas, você vê, fui para Atibaia, Campinas, 9 FM, Rádio Cidade, Ponta em São Paulo. Eu já nem lembrava mais da Band. E outra, a Band tinha virado mais uma rádio popular no início dos anos 90, né? Então eu também tinha deixado de ser ouvinte. Porque eu sempre gostei da Black Music, tudo aquilo que a Band FM tocava na época. E cara, onde é que eu fui parar em 2003? Na Band FM. Mas a gente vai contar na sequência, acho que você vai fazer outra intervenção. Né? Não, o curioso de tudo isso é que a gente não pode escolher onde a gente vai trabalhar, porque não depende da gente. Não é? Não depende. Do espaço, do momento, mas quando a coisa tem que encaixar, quando ela está no destino da pessoa. Eu costumo dizer que um profissional de rádio tem uma vocação. Às vezes até um sacerdócio. Pois é. Alguns privilegiados ou abnegados, sei lá, que por algum motivo dedicam mais tempo do que simplesmente fazer o seu espaço, o seu horário, ir embora e cuidar de outras coisas na vida, o que é muito normal. Mas quando o sujeito tem a vocação para o rádio, ele vai trabalhar lá. Pode começar como ouvinte, como dizia o nosso querido companheiro que já nos deixou, Zé Paulo de Andrade, tinha o pentelinho do padre, aquele moleque que ficava enchendo a paciência. Esse é o cara que gosta de rádio e que vai acabar trabalhando. Por isso, eu sempre que tenho oportunidade, falo e peço aos senhores coordenadores, diretores artísticos, donos de emissora, deem atenção para aquele chatinho, para aquela chatinha, que não desgruda. É fácil você perceber quando é vocação e quando é vontade de aparecer. Sim. Tá? Se for vaidade, tudo bem. Todos nós temos um trecho, um pouco, uma porção de vaidade, mas isso não leva ninguém ao estrelato. O que leva é a vocação. Então, dê uma oportunidade para aquele que gosta de rádio, porque ele vai ser um excelente profissional. E aí nós estamos com o exemplo do seu Robson Ramos, que por acaso vai contando coisa que eu não conhecia. Eu passei um período não muito longo, mas muito distante do Brasil. Sem internet, etc, etc. Fui morar no exterior, exatamente quando ele disse, na virada do século, né? Em 98, eu fui embora, estava cansado de muita coisa que eu vi aqui nesse país e fui tentar a vida em outro lugar. Então, eu não sabia e fiquei sem saber muita coisa que aconteceu nesse período. Então, essas histórias são ótimas, excelentes, para que a gente vá reatando os quadriculados, né, e vai montando o mosaico da história do rádio. Bom, e depois, para onde foi? Você já está perto do seu coração e da sua paixão. E aí? Então, aí eu acabei saindo da Rádio Cidade, nessa época aí, a alegação deles foram exatamente as mudanças. Foi em janeiro de 2003. Fiquei muito triste, cara. Era impressionante. Depois, trabalhando lá, eu falei que eu não era ouvinte. E, de fato, eu não era um ouvinte preferencial. Mas a cidade era uma rádio impossível de não ser ouvida em algum momento da vida. Né? Todo mundo que vive em São Paulo, em algum momento ouviu a Rádio Cidade de São Paulo.
Eu falo daqui, não sei as outras. Eu sei que a Rádio Cidade do Rio também foi uma marca muito forte, algumas outras pelo Brasil, mas eu sei que a de São Paulo tem um peso muito grande, uma rádio importante para a vida da cidade, até. Por tudo no que ela se envolveu. E, pô, fiquei muito triste, porque ali eu tive as melhores experiências de rádio da minha vida. A gente ali viveu em equipe, aprendeu em equipe, que era liderar, e não era uma equipe formada por gente estrelada, assim, no sentido de nariz empinado. Era muito bom. E aí eu fiquei meio sem chão, fiquei sem emprego um tempo. O Wagner, quando fala comigo, ele fala assim: pô, você escreveu sobre sua história do rádio e não falou de mim, hein? Fala, meu, você tá muito chato. Você quer as luas. Quando tiver que falar de você, eu falo. E quando é importante falar, eu falo mesmo. Ele já sabia que eu tinha saído de lá, ele estava dirigindo a Tupi FM, que depois virou Top FM e tal. Ele já era um empresário do ramo artístico, mas acumulou a função de diretor artístico da Tupi FM com aquela outra, porque a dupla dele, ele passou a cuidar de uma dupla sertaneja, não era ainda uma dupla de muito peso, então não tinha lá tanto problema fazer as duas coisas, se é que não tem mesmo. Mas depois que... É justo dizer que depois que o trabalho da dupla cresceu, ele saiu da rádio. Senão seria haveria um conflito de interesses aí. Mas foi ele de novo, me chamou lá, falou, meu, aqui é o seguinte, aqui você não vai ganhar bem, mas eu preciso de um cara como você para dar uma mexida na rádio, e eu sei que você está parado, então vem para cá. Fui para lá, fiquei 2 meses, a Transcontinental me chamou, isso foi 4 meses depois de eu ter saído da Rádio Cidade. Fiquei 2 meses, aí uma pessoa da Transcontinental FM de Mogi das Cruzes me chamou, eu tinha boas amizades lá, e fui para lá. Fui para lá. Antes disso, eu tinha passado na Band, porque eu tinha amigos lá, o Murilo, que é meu diretor hoje, o Betinho. Fui falar com esses caras, tô parado ainda aí, qualquer coisa me digam. Isso antes de entrar na Tupi. Não tinha nada. Aí eu fui parar na Transcontinental, uma rádio muito forte, construiu uma imagem muito forte ao longo dos anos 90, com vocação popular também. O dono da rádio gostava de mim da época da Rádio Cidade, fui para lá. Só que aí lá eu vivi alguns conflitos regionais, uma coisa que eu nunca tinha vivido antes, porque a equipe da Rádio Transcontinental FM agora mudou bastante, mas naquele período ela era muito antiga, fixa, muito tempo, e eu não falo só de locutores, também de pessoas da produção, da técnica, enfim. E eu fui até alertado quando cheguei lá, cuidado, porque aqui os caras acham que você vem tomar o lugar deles. Falei, não, vim ser mais um, vim somar, pô. Mas, de fato, isso começou a acontecer, cara. Eu me sentia um peixe fora d'água e ninguém se esforçava muito para me colocar dentro do aquário, sabe? Mas fui levando. Eu nunca tive problema com esse tipo de coisa, eu me adapto, eu sou plenamente adaptável a ambientes, pessoas, situações, e fui levando a vida. Mas aí o Murilo me ligou. Finalzinho de outubro de 2003, o cara, tô ficando um cara aqui, eu acho que é você, lá na Band. Fui lá, avisei o Cidinho da Transcontinental que eu ia até lá, ele não gostou muito, a Band era uma rival dele muito grande. Conversei com o Murilo, conversei com a Cássio, Luiz Costa, com o Betinho, gostei da proposta deles, contei da minha história com a Band, e fui lá, falei com o Cidinho, ele não gostou nem um pouco. Falei, cara, é assim, é uma situação melhor para mim, mas eu te atendo aqui. Se você quiser que eu fique mais 1 mês, 2 meses, eu aviso os caras lá. Não, se quiser amanhã, você pode ir. Terminei com eles lá e fui para a Band. Um parêntese rápido. Essa história da Bandeirantes eu sempre contei para as pessoas. Porque com os colegas do meio, você sempre tem conversas a respeito do rádio. Né? Então, sempre que a gente conversava, amigos meus lá de Atibaia, eu falava, pô, rapaz, eu gostava da Bandeirantes FM. Eu me imaginava tocando aquelas black musics e tal. Nem era mais isso a rádio, nem era. E até hoje ela não é. Mas nos anos 80 aquilo era muito forte. Então muita gente sabia dessa minha história. E mais 2 curiosidades. A rádio Bandeirantes, o AM, a tradicional, a Bandeirantes,
era uma rádio muito ouvida na minha casa pelo meu pai. Falei da minha mãe no começo, minha mãe ouvia os programas populares ao longo do dia. O meu pai, de manhã, como muita gente depois eu fui descobrir, até quando você conversa com um amigo de escola, ou quando você ouve alguém participando lá das programações, dos programas da Rádio Bandeirantes, aquelas pessoas dizem, olha, eu ouço a Bandeirantes desde pequeno que meu pai ouvia. Era exatamente a minha história. Meu pai levantava de manhã antes de trabalhar, botava o rádio no banheiro, fazia barba, tomava banho, ouvindo o Pulo do Gato. Primeira hora, comecinho do Jornal Gente, ele saía. E aí o Jornal Gente ficava ligado ainda lá em casa, com o Salomão, José Paulo e Joelmir, nessa época. A primeira vez que os três fizeram juntos o jornal. E aí ia até o Manhã Bandeirantes da época, com. Não sei se na época era Manhã Bandeirantes, mas era o Ney Costa ainda que apresentava. E minha mãe só ia mudar lá no meio do dia, onde ela ia pôr na Rádio América, ou na Rádio Globo e tal. Então tinha essa conexão com a Bandeirantes. Uma segunda coisa, tinha a história de eu ser apaixonado pela Bandeirantes FM. E o meu tio Carlinhos, que também já faleceu, que era um camarada muito gente boa e também era muito ouvinte da Bandeirantes, na inocência de quem não conhece rádio, apesar de ser um sujeito extremamente culto, enfim, mano, conhecia o meio. Eu estava trabalhando lá nas rádios pequenas, ele falava assim para mim, pô, mas tem que trabalhar na Bandeirantes. Eu falava, tio, mas estou no começo ainda, não é assim. Não, liga lá para o Zé Paulo, que com certeza ele vai te atender. O Zé Paulo era o diretor da Bandeirantes nessa época, diretor da Rádio AM. Né? E eu, imagina, com 19 anos de idade, eu não tinha coragem para isso. Não, liga lá, o Zé Paulo é um cara bacana, vai te atender. Eu falava para ele que ia ligar, mas não ligava, morria de medo. E, de fato, não liguei, nunca liguei. E aí, quando eu entrei lá, toda essa história veio na minha cabeça, rapaz. E eu fui lá dar uma olhada em estúdio, aquela coisa toda, passei por aquele corredor das rádios, olhei, já não era aquele estúdio do AM que eu conheci quando eu visitava a rádio como ouvinte, né? Quando eu era ouvinte, ia lá nos anos 80, ainda era aquele estúdio antigo, todo fechado, com aqueles microfones enormes, pretos. Eu lembro de uma vez que eu entrei lá, estava o Pedro de Alcântara no ar. O Pedro de Alcântara depois foi meu chefe lá na Universitária FM de Guarulhos, quando naquele período inicial, eu fiz um pouquinho do FM com o Pedro de Alcântara de chefe. E não me conhecia nessa época, enfim. E quando eu entrei na rádio era diferente, era aquele ambiente mais moderno que você conhece de hoje, aquele vidrão, Milton Parron sentado lá no fundo, numa mesa de mármore muito bonita. Eu falei, meu Deus, cara, isso está acontecendo mesmo. E assim foi, né? E estou desde 2003 lá. Aí vem essa história do multiplataforma. Quando eu entrei lá, o Acácio falou assim para mim, aqui é uma empresa, é uma boa organização. Se você for bem aqui e alguém te vê aí, você pode ser aproveitado na televisão, não sei o quê. Então se esforça. E fui trabalhar lá, primeiro como folguista, depois assumi o horário das 5 às 8 da noite, aliás, das 8 à meia-noite. E, enfim, fui fazendo amizade com as pessoas, o que é natural, eu sou assim, né? Nunca pedi nada para ninguém. Mas aí eles abriram lá a Rádio Sul América Trânsito em 2007. O Flávio Siqueira, que era um dos locutores da Band FM na época, foi chamado para fazer a rádio, porque eles queriam que fosse uma rádio que tratasse de um tema espinhoso, que era o trânsito, com uma linguagem mais abrangente, mais simpática, e entenderam na época que locutores de rádios musicais dariam conta do recado melhor. Então, o Flávio foi chamado, outros com perfil mais jornalísticos também, mas o Flávio vivia falando, você precisa ir lá, porque você é muito bom, porque você vai dar conta, porque você conhece, enfim. E eu falava, pô, eu tenho vontade de ganhar um a mais, como não, né? E certa vez, o Ronald Gimenez me chamou para conversar, já era em setembro de 2007, citou o Flávio, né? E eu acabei acertando com eles lá e fui fazer a parte da manhã lá na Rádio Sul América Trânsito e fazia o fim da tarde na Rádio Cidade, na Band FM. O Flávio acabou saindo. Quando o Flávio estava na Rádio Sul América Trânsito, ele foi convidado para ser um dos folguistas do Primeira Hora na Rádio Bandeirantes. Quando ele saiu do grupo, ele também saiu da Rádio Bandeirantes. E aí o José Carlos Carbone, saudoso, pediu para me chamar, porque ele me ouvia na Rádio Trânsito e gostava de mim lá. E disse que gostaria de saber se estava disposto a ser o folguista do Primeira Hora. Falei, tô.
E eu fui aceitando. Então, nisso, eu já estava na Band FM, na Sul América Trânsito e na Rádio Bandeirantes, como folguista do Primeira Hora aos sábados. Depois eu saí da Rádio Trânsito, primeiro foi na Band FM. Band FM passou por um processo de alteração, eu tinha perdido um pouco de audiência no período lá, início de 2008. Houve uma reformulação geral, a rádio voltou a ser pop, e eu fui, o diretor que assumiu a rádio me chamou e falou assim, a gente está mudando tudo aqui, vai chamar uma molecada para trabalhar, eu vou te tirar do ar um tempo e vou te botar só na rede, porque a rede a gente vai manter popular. Mas para ter a desvinculação, você precisa sair, ficar 3 meses fora e voltar depois. Mas eu mantive os contratos com a Rádio Trânsito e com a Bandeirante. Saí da Band FM. Fiz só nas duas. Voltei para a Band FM depois, ela voltou a ser popular. Essa história, ela não tem lá tantos nuances, então eu prefiro contar a história mesmo das múltiplas atuações. Aí eu saí da Sul América Trânsito em 2012, porque teve um corte. Mas continuei nas outras duas. Quando eu saí de lá, eu fui chamado por um amigo em comum que estava tocando uma empresa aqui no Brasil chamada BTN. BTN é uma afiliação, na verdade não é uma afiliação, mas é uma versão brasileira de uma empresa chamada ATN da Austrália, que é uma empresa especializada em cobertura de trânsito, como é, por exemplo, a Climatempo com o Tempo. Então, você não tem a repórter da Rádio Bandeirantes do Tempo. Você contrata o serviço da Climatempo, que é um fornecedor de conteúdo, a menina entra lá no ar e dá a previsão do tempo, assim como dá na CBN, assim como dá na Jovem Pan, só que com vozes diferentes, porque você vincula certas vozes a certas rádios. Como eu já tinha trabalhado, como eu trabalhava no Grupo Bandeirantes, e ele tinha entrado há pouco tempo no grupo com o serviço da BTN, ele me chamou e falou, você saiu da Rádio Trânsito, logo você conhece tanto, quer aceitar uma proposta aqui? Ele fez a proposta para mim, seria fazer a cobertura de trânsito por helicóptero para o Grupo Bandeirantes. Como eu já era do grupo, falou, vou te colocar lá, você conhece como funciona a rádio e tal. E aí começou essa história da cobertura do trânsito, que eu tinha feito na Rádio Cidade também. O lance de voar e olhar para a cidade embaixo foi uma das coisas que eu fiz na Rádio Cidade entre 98 e 2000. Venderam lá um espaço para cobertura de trânsito, eu fazia o voo à noite, sempre das 7 às 8, com informação de trânsito. Aí, rapaz, eu acabei entrando de novo no ar por uma outra ferramenta, ainda no Grupo Bandeirantes. Então eu passei a ser locutor da Band FM, folguista do Primeira Hora e o cara do helicóptero, que eu sou até hoje. Mas é pela empresa, pela BTN, não pelo grupo. BTN tem várias outras rádios, inclusive. O pessoal que está acompanhando desde o início vai entender porque eu disse que o nosso convidado de hoje era um trunfo do Grupo Bandeirantes. Ele faz tudo e mais um pouco. E quando não tem tu, chama o Robson, que ele está de plantão. E olha, nós já estamos chegando ao final do nosso bate-papo, passa rapidinho, mas eu ainda quero que você conte hoje como é que está a sua vida atualmente, para que a gente conclua depois qual é a melhor rádio do mundo, rapaz, que ainda nós temos que dar essa resposta para os amigos. O que você faz hoje? Hoje eu continuo na Band FM, hoje eu estou na Play FM, que é uma outra rádio do grupo. A Play FM, ela ocupou o lugar da Rádio Trânsito. A Rádio Trânsito terminou. A Rádio Play FM é uma rádio musical voltada para músicas dos anos 80, 90 e 2000. É um projeto novo. Como eu era o mais experiente no ar e tinha experiência de rádio musical também, o Betinho, que já me conhece da Band há muito tempo e que assumiu essa rádio, pediu para que eu ficasse lá. Perguntou, você quer ficar aqui ainda? Eu mantive o mesmo salário e fiquei lá. Aumentei um pouquinho a carga horária, mas continuo lá. Então, eu trabalho lá no período do início da tarde até o meio da tarde, 11 da manhã às 4 da tarde. Continuo na Band FM das 5 às 8 da noite atualmente. E sou folguista da Rádio Bandeirantes no Primeira Hora. E continuo voando pela BTN, fazendo os boletins de trânsito do grupo. Nesse meio tempo, aí ainda fiz a Rádio Bradesco Esportes FM, que foi uma experiência do grupo que durou 4 anos, com patrocínio do Bradesco, uma rádio customizada para a cobertura de Jogos Olímpicos. Sempre gostei muito de esporte, fui chamado e tive uma experiência maravilhosa lá também, de cobrir futebol, de comentar futebol, que é uma coisa que eu gosto muito, entre 2014 e 2017, março de 2017, quando a rádio acabou,
morro de saudade até hoje. E fora do grupo de rádio, para terminar mesmo, eu comento futebol num projeto muito bacana hoje, que é a Brasileirão Play, que é a transmissão oficial do Campeonato Brasileiro para o exterior via streaming. A gente fala para mais de 100 países, eu sou um dos comentaristas lá, porque essa é uma outra paixão que eu tenho, que é o futebol, e isso eu faço como freelancer. Não dá para ter um contrato lá, eu vou só, eles observam a minha agenda, onde você pode comentar? Amanhã você pode comentar jogo? Posso, então vem, vou lá e faço comentário de futebol lá. É isso aí, o Robson Ramos é esse cara aí. Mas eu vou começar a largar, senão eu não aguento mais. Eu não sei como é que ele aguenta, porque ele começa cedo, ele está voando desde cedo. Ele faz todo esse trabalho, ainda tem que cuidar da garganta, porque bem ou mal, né? E ainda tem uma hora extra para conversar com a gente, conversar com você. E agora, no final desse bate-papo, antes de agradecer a presença dele e as histórias que ele nos contou, eu concluí o seguinte: você passou por várias rádios, mas lá no comecinho você sabia que você queria trabalhar em rádio. Não exatamente na rádio A, B ou C, mas a gente vai se afeiçoando e descobre que o veículo é aquilo que a gente se afeiçoa a ele, é aquilo que atrai, etc, etc. Então, eu concluo da minha parte que a melhor rádio do mundo é aquela que está do seu lado, é aquela que toca a música que você gosta, ele citou isso, é aquela que te faz companhia quando está sozinho, é aquela que vai para a cama com você, no sentido mais lato da expressão, você está deitado, está te acompanhando, vai tomar banho, leva lá o seu radinho ou de pilha ou o celular com o aplicativo e assim vai. E agora, com essa nova legislação que está estourando aí, todos os celulares serão obrigados a ter um chip de rádio para você não gastar o seu dinheirinho ouvindo rádio. O rádio no Brasil é gratuito e sempre será. Isso é maravilhoso. Robson, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu ensinamento e pelas histórias que você contou para a gente. O Robson tem um timbre que todo mundo marca, ele é uma voz marcante e, obviamente, esse timbre não veio do nada, ele veio para trabalhar em rádio e para alegrar as pessoas. Então, é muito bacana ter um profissional como o Robson, que gosta, e tanto gosta, que deve ter problemas em casa, quando chega em casa e fala, escuta, e as crianças, e a esposa? Bom, isso é outro problema. Robson, obrigado pelo seu tempo, mais uma vez, pela companhia que você fez para a gente e juntamente com os nossos espectadores. E em breve voltaremos a conversar mais sobre a história do rádio. Com certeza. Malhoca, muito obrigado. Você é uma referência no rádio. Eu não trabalhei com você, mas eu sempre ouvi falar de você. Citei o Paulo Ramalho, que sempre falava coisas muito boas a seu respeito. Seu nome perpassa quando você está lá trabalhando. Porque o Malhoca uma vez fez não sei o quê. O Malhoca implantou não sei o que lá. Sorte sua que você não trabalhou comigo, viu? Eu ouvia seu nome quando eu era ouvinte de rádio, quando os caras falavam, olha, isso aqui é produção do Luiz Fernando Malhoca, não sei o que, quer dizer, é um nome que acompanha a gente que gosta de rádio. Eu sei que também os colegas falam nos corredores, se Malhoca estivesse aqui, você não podia fazer isso. Então a má fama também corre. Mas fica tranquilo. Faz parte. Obrigado, querido. Grande abraço, obrigado. Até mais. Nós terminamos aqui mais um gostoso bate-papo com o profissional de primeiríssima estrela, que é o nosso querido Robson Ramos, que você ouve todos os dias no Grupo Bandeirantes, em algumas das emissoras, e no final de semana, como ele mesmo disse, fazendo primeira hora logo às 7 horas da manhã do sábado, para cumprir a escala e dar folga aos titulares. Nós vamos continuar contando a história de quem fez tudo pelo rádio, quem deu a sua vida pelo rádio. Esse é o projeto Vozes do Brasil, que volta na semana que vem. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia.